E aí, beijar de língua é pecado, Deia? Isso falando em relação ao tempo de namoro, né, Claro, Tiba? claro, Deia, o tempo de namoro, Não, né, mas Deia? nós estamos num tempo que tem que ser tudo muito bem explicadinho. Bem, isso é de onde? Essa expressão. Não sei, não me lembro. Você que sempre falava isso. Explicadinho, é um negócio antigo. É o que a gente precisa fazer hoje, explicar tudo bem explicadinho. E lá vai nós entrar nessas buchas de novo de tema que dá o que falar, hein, gente? Mas vão falar, né? O povo pergunta o que pode fazer no namoro, o que não pode. Então tá bom, vocês querem saber, nós vai falar. No meu stories, eu estava fazendo uma resposta lá de Tá stories. soltando aqui. Uma resposta de stories. E me perguntaram isso aí. E aí, beijar é pecado? Aí eu falei, pode ser que sim, né? Dependendo do beijo, sim. Aí muitas pessoas perguntaram, mas explica mais, fala mais sobre isso. Mas só que não dá para responder ali em 3, 4, 5 linhas o que é a questão, né? Onde está o ponto central do negócio. Então a gente separou um tempo para fazer um vídeo sobre esse assunto. Simbora então? Bora lá! E antes de entrarmos no vídeo propriamente dito, no assunto, a gente quer falar para vocês de 2 livros muito interessantes que tem a ver com o tema. Esse aqui que nós já mostramos aqui em alguns vídeos do canal, Libido Dominante. Para quem tá gripado, não dá conta de falar. Libido É um dominante. livrinho modesto, sabe? Que vai abordar toda essa questão desse panorama em que a gente está inserido nesse tempo, onde essa questão da erotização, da libido, ela é tão explorada em todas as áreas, né? Isso. Principalmente nos meios de comunicação. Né? E com fins políticos, com fins ideológicos, com vários interesses. Então, se descobriu que a sexualidade move mesmo as pessoas e direciona atitudes e tudo, molda até a conduta da pessoa, assim, moral, a conduta ética, o que ela vai consumir. Então, é muito complexo. E ele vai falar sobre isso nesse livro aqui de maneira bem detalhada. Dá para ver que é bem detalhado mesmo. Detalhadíssimo. E outro lançamento que está chegando na nossa livraria, que é o Testemunhos Familiares. Ele foi um livro elaborado pelo padre Matheus Pigoso, que já escreveu o livro Matrimônio Cristão, que a gente já divulgou, já vende muito na nossa livraria, que realmente vale a pena. E agora o padre elaborou esse aqui com testemunhos de várias famílias, em diferentes realidades, recém-casados, casais já mais experientes, pertencentes a vários movimentos e ramos do catolicismo. Então tem assim, fala sobre tudo. Conjugalidade, a vida sexual do casal, a educação dos filhos, é um livro que vale muito a pena mesmo, viu, gente? Isso aí. Inclusive temos aqui uma participação especial, viu? É mesmo. Tem um capítulo aqui que a gente que escreveu. Então vamos no assunto. A gente já chicoteou? Já, meu bem. Então vamos entrar no tema, gente. É o seguinte, primeira coisa que a gente tem que entender que o ato sexual, ele não é algo impuro. Gente, a relação sexual é algo sagrado, né? Porque foi criado por Deus, hein? E Deus se utiliza do ato conjugal para que a vida venha ao mundo. Então, ele é abençoado, né? Então, ele cria cada vez mais filhos dele, criaturas dele, através da relação sexual. Ele é algo tão santo que foi reservado para ser vivido dentro de um sacramento, né? Então, né, aquilo que a igreja mais valoriza, aquilo que é mais caro aos olhos de Deus, ganha esse peso ainda maior de um sacramento. Então, o ato conjugal, o ato sexual, para ser vivido entre os casais, porque ele traz consigo a criação, a geração dos filhos de Deus, né? Tudo que é sagrado, a igreja cobre com um véu. Você pode perceber isso, né? Em todas as situações é assim. E há também o ato sexual, o ato conjugal, ele é sagrado, né? Criado, pensado por Deus, e por isso a igreja o reserva, o preserva da exposição pública, obviamente. Então é algo muito íntimo, extremamente íntimo e muito belo. Por isso precisa ser resguardado ao tempo do matrimônio, para o tempo do matrimônio, ser vivido na sua plenitude ali, porque é dentro da graça de Deus no matrimônio que Deus abençoa aquela união conjugal. E muitas pessoas perguntam, mas Tiba, a união civil também vale, o casamento civil, eu casei só no civil. Gente,
é bom entender que o casamento civil ele não tem efeito religioso algum, tá? Ele só serve para a organização social, né, da sociedade aí e tal. Mas ele não tem valor algum para a igreja. Sacramentalmente falando. Ele tem valor assim no sentido de organizar, mas ele não vale nada para a igreja, sendo bem sincero aqui, né? Então, a pessoa que está só no civil, ela não está vivendo no matrimônio, é diferente. Então, a pessoa pode ser casada no religioso, mas não ser casada no civil, e esse casamento religioso, ele é válido, obviamente, né? Que o que vale é diante de Deus. Sabendo então dessa realidade, que o ato sexual ele é algo reservado para dentro do matrimônio, Isso. e nós já fizemos vídeo aqui falando sobre castidade no namoro, diferença entre namoro casto e namoro santo, que vale a pena você procurar e assistir, nós podemos pensar... Vou colocar na descrição do vídeo aqui Isso, põe aí. o link. Muito bem. Tá bom? Nós podemos refletir, para que serve o beijo íntimo, né? O beijo de língua no namoro, né? Muito tempo que eu não escutava isso. Na minha época isso era muito comum. Você já beijou de língua? Eu já beijou de língua. Mas, jovemzinho, né? Tipo. Às vezes ainda se utiliza, mas é que a gente não tá nesse meio mais, né, Débora? A gente já passou um pouco dessa fase. Um pouco só. Gente, nós é velho, tá bom? A Déia é mais que eu, mas nós é velho. Eu tô com 37 anos, a Déia tá com 39. Quase 40. Tá aí, ó. Bem, tá preservada, não mas tá, gente? Então, se nós sabemos que o que acontece? Vamos pensar o que acontece com o nosso corpo quando a gente tem ali uma experiência mais íntima, como um beijo de língua, que é algo muito íntimo, né? O nosso corpo, ele é estimulado, né? Os nossos sentidos são estimulados, né? É algo muito íntimo. Tem aquele filme de Volta para o Futuro, troca de, como é que eles falam? Troca de fluidos. De fluidos corporais, né? Não, de Volta para o Futuro? Não é de Volta para o Futuro, é o Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro. Né? Num beijo mais íntimo existe essa troca de fluidos corporais, né? E desperta o corpo todo para aquilo que viria depois, que seria uma relação sexual. Então, o beijo de língua, ele vai caber dentro das preliminares, por exemplo, de um casal casado que está se preparando para uma relação conjugal. No namoro, o que vai acontecer? O corpo do namorado e da namorada vai se preparar para aquela relação, mas se o casal está querendo viver a castidade, eles não vão ter aquela relação, mas vão despertar o desejo de tê-lo. Exatamente isso. Eu sei que é difícil para algumas pessoas entenderem isso, porque a gente está envolvido na situação e dificilmente você já ouviu um padre falar isso para você, né? Alguém da igreja, às vezes também não, né? Isso é um pouco raro, tá? Talvez você esteja escutando isso pela primeira vez aqui no nosso canal. Porque lá Tudo vem bem. a Déia e o Tibo, os radicais, né? Tocar os nesse tipo de fundamentalistas. coisa, esses loucos, esses malucos aí. Eu nunca vi. Você quer ser mais católico do que o Papa? Né? Tem uns comentários assim também. Gente, a gente tem que seguir o que a igreja ensina, né? Alguns assuntos a igreja não dá determinações práticas pormenores, assim, tá lá no catecismo da igreja católica, pode ou não pode beijar de língua, né? Existem algumas regras gerais e a gente tem que usar o nosso discernimento e a nossa percepção, a nossa inteligência, o nosso feeling para poder discernir e verificar algumas verdades que está contido ali, por exemplo, no 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Então, a regra é clara, Arnaldo, não pecar contra a castidade, né? E agora, a gente tem que se perguntar o que é castidade, o que é pureza, como que isso acontece, qual que é o risco de eu cair nesse pecado, né, se eu fizer determinada coisa. Isso cabe a nós precisamos discorrer sobre isso, a gente precisa pregar sobre isso, meditar sobre, estudar sobre isso. E tem um escrito do padre Luiz Carlos Lodi, um padre que eu respeito muito, ele é de Anápolis, Goiás, ele está à frente do movimento Provida ali, Provida de Anápolis, e é um padre que, assim, para mim, é um dos melhores padres que nós temos hoje no Brasil. Ele é formado em Direito,
um padre muitíssimo preparado, um líder pró-vida, assim, nato. Tem os seus escritos sobre a bioética, sobre a realidade da defesa da vida, dos termos jurídicos, mas termos também biológicos, de uma forma assim incrível. Poucas pessoas eu já vi se posicionando sobre esses assuntos como padre. E eu respeito muito também nas posições morais dele. É um padre muito coerente com aquilo que a igreja ensina, aquilo que ele percebe. Sem contar que é muito gente boa também. E é muito gente boa. Ele é gente finíssima, né? Então eu quero pegar um texto que ele escreve. Tá ali no meu celular. Vai falando com o pessoal aí, né? Esse vídeo hoje vai estar sem corte. Vai estar sem corte? Meu Deus do céu. É que tá tarde, gente. Não pode falar bobeira aqui não, tio. Não, tem que ser redondinho aí. Olha que legal. Tem um artigo que o Padre Lodi escreve sobre isso. E ele fala o seguinte. Porém, não é apenas a fornicação que é pecado. Né? Fornicação é o sexo fora do matrimônio, né? Mas também o casal de namorado tendo relação sexual, que é a fornicação, que é pecado. Mas também tudo que provoca desejo da fornicação, como abraços e beijos que muitíssimo mais que constituírem expressões de afeto, despertam, alimentam e exacerbam o desejo físico, né? Então, aquele abraço que a gente sabe, a gente não precisa descrever muito em detalhe, a gente sabe quando o abraço ele é diferente, quando você encosta as partes íntimas com o seu namorado, da sua namorada, e ali esquenta, né? E você põe isso regado com um beijo quente de língua, meu filho, Tiba, mas a gente é da igreja. Tiba, mas a gente reza. Meu filho, a vela benta também queima, viu? Faz um fogo só. Tá bom? Entender de qualquer jeito. Velho. Porque assim, quando um casal cai no pecado, por exemplo, né, de ter uma relação sexual, dificilmente eles já chegam, né, arrancando a roupa. Não, claro, né? Que não. Começa num abraço, num beijo mais quente, num corpo mais grudado, né, e que vai despertando aí todas essas sensações. Exato, é sobre isso, Deia. Eu acho que você pegou o da coisa. Tá bom? Mas pode falar. Não, imagina, eu dou lugar a Não, você. é porque isso que o Padre Lodi vem trazendo, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, ele fala sobre isso na teologia moral, né? Todas essas questões, ele fala até mesmo que o olhar, né? Um olhar mais desejoso, mais libidinoso para uma pessoa, ele já é um pecado nesse sentido. Aqui, ele vai falar sobre isso, né? Aliás, é possível profanar o templo do corpo até por pensamento. Abre aspas. Todo aquele que olha para uma mulher com mau desejo já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus capítulo 5, versículo 28. Né? Durante o namoro, aí continua o Padre Lodi, deve-se evitar o contato físico desnecessário. O contato entre os corpos, beijos e abraços, né? Além de causar o desejo de fornicação, obscurece a razão. O próprio beijo na boca ou de novela, aqui que é o beijo de língua, né, aquele beijo desentupidor de pia, né, já constitui uma entrega física que, se acidentalmente, pode não se consumar. No entanto, a prepara ou apressa. Vale aqui lembrar a advertência de Cristo: vigiai e orai para não cair em tentação. O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. E termina agora. O prazer da excitação dos sentidos, além disso, torna os jovens incapazes de perceber a beleza da alma do outro, né? Do interior do outro. O namoro, assim, deixa de ser uma ocasião de amar para ser uma ocasião de egoísmo a dois, cada um desejando sugar do outro o máximo de prazer. Eu acho que está muito claro, né, Deia? Claríssimo. O padre foi muito feliz e é o que a gente pensa, que a gente concorda. Muitas vezes não é fácil você assimilar isso, porque a gente está acostumado com os beijos quentes e tudo mais. Sim, não é fácil você namorar desta forma, né? Num tempo apelativo em que a gente vive, em que, né, tudo chama para o prazer. Tudo, né? gente. Da música, do outdoor, da novela,
tudo que te cerca, as conversas dos amigos, né? As conversas dos amigos, na faculdade, na escola. Então a gente compreende que é muito difícil e muitos de nós não fomos educados assim, né? A gente vai sendo levado aí na onda, vai namoro. Antigamente era, né? O namoro de pegar na mão, né? Mas a coisa foi mudando e a coisa foi indo assim nessa onda, né? Hoje o comum é que namorados tenham relação sexual, que tenham vida sexual ativa. Esse é o comum. Mas não quer dizer que Não seja é o normal. Que é, e muito menos moral, né? Então, o que nós trazemos aqui? A gente sempre repete, trazemos aqui aquilo que são os ensinamentos cristãos, os ensinamentos da nossa igreja, né, que nos ensina a viver a castidade. Para que possamos viver a castidade no namoro, é preciso viver esta palavra, vigiar e orar. Não basta somente orar, gente, tem que vigiar. Então, se certas situações nos colocam em risco, é melhor que elas não existam, é necessário que elas não existam. É como um beijo quente, aí um abraço mais apertado, vigoroso, não vai poder caber aí num casal de namorados que está buscando a castidade. E aqui eu ressalto uma coisa importante. Gente, a boa conversa do namorado com a namorada é importantíssima para que vocês tenham força, tá? Para viver este propósito. Tá? Vocês precisam expor a situação do desejo de viver a castidade e denunciar as ocasiões que estão causando queda a vocês. Olha, meu bem, a gente já percebeu que esse tipo de beijo não dá mais. Ó, meu bem, a gente já percebeu que esse tipo de roupa que você está usando não dá mais. A gente já percebeu que não dá para a gente ficar sozinho em casa mais. Não tem ninguém, enquanto não tiver alguém aí da sua família, da minha, tal. Eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Você não Coisas vai entrar, bem práticas, né? Não vamos namorar sozinhos, seus pais estão viajando, eu não vou entrar, vamos dar uma volta onde tem gente, em lugares públicos, né? Para que vocês também possam evitar essas situações, né? Não correr o risco tão grande. A gente sabe, o nosso corpo pede isso, né? Nosso corpo deseja, mas é preciso realmente viver, vigiar para que realmente o casal possa se guardar, né? E se entregar totalmente ao outro dentro do matrimônio. No momento certo, gente, porque esse mandamento da castidade, que é o 6º mandamento, ele não é uma proibição para oprimir, né, o ser humano. Ele é libertação. Essa que é a ótica que a gente tem que entender, né? Não é a proibição que nos anula, não, é a que nos traz para fora, a que nos liberta. A vivência da castidade é uma verdadeira liberdade, porque você torna-se capaz de enxergar o outro além do seu corpo. Você é capaz de esperar, você vai treinando a sua resiliência, porque depois que vocês estiverem casados, vocês vão passar por privações também, né? A Déia está grávida, tá aqui com barrigão aqui de 7 meses, né? Então, as relações sexuais se tornam mais restritas, né? Mais prolongadas, assim, espaçadas, né? E tem pessoas que engravidam não conseguem ter uma relação, e aí o marido vai esperar esse tempo todo, 9 meses, e aí está disposto? Então tudo é um treinamento, isso é muito bom, é muito belo. Quando a gente começa a preocupar com o que o outro tem de fato de mais essencial, de mais profundo, né? A gente começa a olhar para o outro não como uma carne, como algo que pode me dar prazer, mas como alguém que me constrói, que me edifica, que me alimenta, né? Que eu posso contribuir com ele. Isso é belo, é bom. Então a gente vai crescendo. Você vai perceber, se você não vive a castidade no seu namoro e vai começar a viver a partir desse vídeo, né, eu espero que isso aconteça. Muita gente agora está fazendo isso, isso é bacana demais. Não deixe de ver os outros vídeos também. Isso que eu coloquei aqui na descrição. Você vai perceber que a partir do momento da vivência da castidade, a relação de vocês vai se tornar mais profunda, né? Ou então vai acabar de vez. Sim. Porque um não dá conta, outro não respeita, não entende, não é assim que quer viver. Começa a conhecer o outro mais profundamente. Exatamente. Né? Então é isso, gente, né? Tá claríssimo aí o que pensamos a respeito, o que a igreja orienta também, né? O que deve ser a
a nossa conduta enquanto casais de namorados de Deus que buscam a castidade. É isso aí. Você que não está afim de viver nada disso, fica com raiva da gente não. Tá ok? A gente está dando dica para o seu bem, para a salvação da nossa alma. Vigiar, a gente precisa vigiar. Vamos ser sinceros com a gente mesmo. Gente, o beijo de língua, o beijo quente, o desentupidor de pia, aquele beijo da novela, né? Aquela coisa. É sim, sejamos honestos, é sim uma preparação, um prelúdio para uma relação sexual. Tanto é que a gente se excita nesse processo. Porque o corpo entende que é uma preparação para algo mais profundo que a gente não vai viver, né? Então, sendo bem honestos, a gente consegue tocar nesta verdade. É isso aí, gente. Visite a nossa livraria, as 2 dicas de livro que trouxemos para vocês hoje, né? Testemunhos Familiares e Libido Dominantes, livraria.deitiba.com.br e também a nossa loja, lojadeitiba.com.br. Valeu, galera. Hoje o vídeo foi mais extenso. Deus abençoe, gente. Um abraço. Tchau, tchau.